Alô você, começa aqui mais um bate-papo do nosso portal de notícias, Agora SC. Você que nos dá o prazer da audiência, sabe que aqui nós trazemos sempre pessoas, lideranças políticas, empresariais, comunitárias, enfim, lideranças de caçadores da região e também de fora, que tem alguma coisa para dizer para a nossa região. E recebemos hoje, aqui no nosso bate-papo, o deputado estadual Vicente Caro Preso. Doutor Vicente é natural de Blumenau, base eleitoral em Jaraguá do Sul, mas tem sido uma presença marcante também em municípios do meio oeste, principalmente Alto Vale do Rio do Peixe, Planalto Norte. Deputado, bom dia. Que ventos o trazem à nossa caçadora? Olá, meus amigos de caçadores, especial vocês que me correio, estamos aqui para divulgar um pouco do nosso trabalho. Eu já tenho uma passagem importante em 2017, quando eu fui secretário de Estado da Saúde aqui em Caçador. De Estado da Saúde, naquela época eu trabalhei por caçadores. Muito aqui na região do meio oeste, Planalto Norte, resolvendo situações importantes. Então, venho aqui conversar com pessoas, conversar com lideranças. É um ano pré-eleitoral e isso implica em a gente se apresentar em várias prefeituras, né? Em vários territórios, para várias autoridades e principalmente lideranças políticas, que são as pessoas importantes que vão te seguir, que seguem, que te ajudam e que estão a toda hora junto com você. Eu tenho 69 anos, eu sou médico, neurologista, formado na UFSC em 79, residência em neurologia em Curitiba e sempre atuei a minha vida inteira como médico atendendo, né? Funcionário público federal, depois à disposição da Prefeitura de Jaraguá, como médico também voluntário da APAE durante 33 anos, a APAE de Jaraguá, e sempre procurei inovar a medicina, tanto é que depois de 1994, quando foi formado por minha atuação o primeiro centro de imagem, com tomografia, com mamografia e tal, a medicina lá, vamos dizer assim, deu um passo muito grande, gigante, eu diria, e hoje os hospitais de lá e também outros hospitais, mas principalmente o de lá, fazem, por exemplo, 5 tipos de transplante de órgãos. Quem faz transplante de órgão é só instituição que treina e que tem equipes grandes, com alto conhecimento. Então, estou muito contente, fiz a minha participação e também gosto da política. Estou na política há vários anos, há vários mandatos aí, né? Sou um entusiasta, um idealista, e é sempre bom ter um pouco de idealismo dentro do coração da gente, porque senão vira o quê? Vira uma negociata. Deputado, o primeiro cargo eletivo foi vereador em Jaraguá do Sul. O senhor lembra quantos votos fez? Eu fiz provavelmente 1.740 e poucos votos. Eu pesquisei ontem, 1748. Tá bom de memória. Aí fui o terceiro mais votado naquela época. Aí o senhor se candidatou a deputado federal e se elegeu à época pelo PSDB. Na reeleição, infelizmente, o senhor não logrou êxito por um problema da legenda do partido. O velho problema da legenda que assombra muitos partidos também nesta eleição. Não foi possível. Depois o senhor disputou alguns cargos na sua cidade, em Jaraguá, e depois se elegeu deputado estadual. O senhor está no PSDB. PSDB até quando, deputado? Até dia 31 de março. Você tocou num assunto crucial. A política no Brasil tornou-se bipolarizada. Ou é esquerda ou é direita e não tem muito assunto na metade. No centro? No centro, ao qual eu sempre fui filiado no PSDB, 35 anos. E
E assim a política tornou-se chata, a política tornou-se guerra e guerra de versões. Né? Pode ser o maior erro do mundo e se dá um outro tipo de versão, dependendo quem fez o erro. Né? A narrativa de um lado, ou do outro. Então, tornou-se chata a política. E para sobreviver, você não pode ficar num partido que não te ofereça condições de legenda, ou seja, você está arriscado o que aconteceu comigo, aquela sombra do passado de ser um grande deputado federal, fazer um trabalho muito bom, montar uma lista de candidatos e ficar tendo que, de 199 mil de legenda naquela época, você faz a legenda em 192 mil, ou seja, faltaram basicamente 5 mil votos para a gente completar uma legenda, um coeficiente eleitoral. E naquela época não tinha essa coisa de se eleger com 80%, ou seja, com essas artimanhas da lei que foram colocadas para favorecer partidos que acabam não conseguindo o coeficiente eleitoral. Por isso, eu estou assinando dia 31, 14 horas, no União Brasil. É o partido que eu vou me filiar e tocar minha vida. Né? Eu sou convicto social-democrata, eu tenho, como poucos, ou quem sabe até mais gente, convicções da política. E essas convicções nasceram através de grandes lideranças. A principal liderança minha foi Mário Covas. É esse que sempre me impulsionou, o jeito vibrante dele ser, um jeito destemido dele ser, de colocar suas ideias, e isso fez dele o nosso grande líder. Tivemos o presidente Fernando Henrique Cardoso, tivemos uma outra grande pessoa chamada José Serra, que eu posso contar algumas coisas importantes da participação dele na política, no Ministério da Saúde, mas o símbolo, o coração, toda a alma era o Mário Covas, o Forte, como ele era conhecido. Bom, deputado, então a saída do PSDB para a União Brasil, ele tem mais a ver com a questão de força de legenda, de força de chapa. Esse é a principal questão que tem neste momento. Hoje, deputado, está acontecendo em Florianópolis um encontro de lideranças de 4 partidos que poderão formar uma frente para disputar contra o governador Jorginho Melo. Deverão estar reunidos presidentes do MDB, do PSD, do PP e do MDB, PSD, PP e União Brasil, seu próximo partido. A senhora acredita que sai fumaça branca nessa questão aí? Assim, primeiro, eu sempre fui da base do Jorginho, sou amigo pessoal desde a época de PSDB, ele era o vice, eu era o presidente estadual do PSDB naquela época em que eu fui deputado federal e ele era estadual. Então tem uma convergência de ideias muito grande, um respeito muito grande mútuo, tanto é que eu votei durante esses anos todos mais de 99%. Aliás, fui mais fiel do que muita gente do PL, muito deputado do PL. Eu não dava problema e não dou problema. Acontece que a vida segue e cada um vai escolher o melhor jeito de poder se eleger. E para mim, com a avaliação que eu fiz da minha região principal, né, o principal contingente de votos lá em Jaraguá do Sul, eu não tive dúvida e não tenho dúvida de que a União Brasil é o partido com mais condições de me dar essa sustentação e estar para frente. Agora, coligação, eu não sou ainda um dirigente partidário da União Brasil. Quem é o dirigente maior é o deputado federal Fábio Chucquete. Certamente ele vai estar bem inspirado e com uma vontade de fazer uma participação boa do União Brasil hoje, União Progressista, que estão unidos, né? O PP e União Brasil, e vamos ver se sai fumaça branca ou não e tal. A pressão é grande,
né, para que se tenha um segundo turno e haja uma discussão boa de ideias em Santa Catarina. Apesar de que o governador Jorginho Melo tem feito um bom trabalho, né? E vou te dizer uma coisa, Antônio, quando a gente avalia um político, a gente sempre olha para o cara do pé à cabeça e deseja e que ele se obrigue a ser perfeito. Isso não existe, todo mundo tem algum problema, né? O importante é o conjunto da obra, né? E nós estamos bem, Santa Catarina não dá para dizer que nós temos grandes problemas. A situação é que nós temos que tocar para frente esse Estado, torná-lo mais democrático, né? Nós estamos aí numa pressão muito grande de um desses polos da política e muita gente acaba se elegendo apenas por ser de um lado da política, ou direita ou esquerda. Então isso tem que acabar. Nós temos que valorizar quem realmente pensa e quem realmente pode produzir para o Estado, e não apenas que pertence a um determinado número. Isso tem atrasado o Brasil, isso tem dado uma cor muito de ódio na política e isso é ruim. Deputado, eu só quero lembrar você, que nos dá o prazer da audiência, essa questão da legenda. Tem um fato interessante em Santa Catarina. Numa eleição aí atrás, não me lembro se 98, 2002, mas ali, o atual deputado federal Ismael dos Santos concorreu a deputado estadual, fez 59 mil e tantos votos, foi o mais votado em Santa Catarina e não conseguiu se eleger por falta de legenda. Então, esse é o tamanho do peso. Mas, deputado, a sua atuação na Assembleia Legislativa, quais são as principais bandeiras que o senhor tem encampado? Bom, minha gente, eu sou médico neurologista, sou o único médico da Assembleia e por isso eu tenho um comprometimento muito grande com a saúde. Então, vou explicar o que eu estou fazendo na saúde. Quando eu fui secretário de saúde, todos os dirigentes de hospitais iam bater na minha porta toda semana para fechar as contas do SUS, ou seja, hospital filantrópico que atendem mais de 70% da comunidade através do Sistema Único de Saúde, acabavam não fechando as contas por dificuldade financeira. Dali surgiu o começo, o esboço, o início da lei de complementação do trabalho desses hospitais filantrópicos. Então, a partir dali foi feita e aperfeiçoada hoje, né, um sistema de valorização hospitalar, conforme a classificação dos hospitais por complexidade. Tem hospital que tem maternidade, tem pediatria, tem cirurgia cardíaca, enfim, formou-se um ranking, né? E para cada um nível desses hospitais de complexidade é passado automaticamente, mensalmente, e isso tem sido cumprido, né, para muitos hospitais, mais de uma centena de hospitais espalhados no estado. Isso nos deu uma condição totalmente diferenciada. Está perfeito? Não, não está perfeito. A gente ainda tem algumas coisas. Por exemplo, tem hospital que ganha essa quantia e que é hospital polo, hospital sede de uma região que tem porta aberta, porque a gente diz, o cara ficou doente, vai para lá. Hospital Marcelo Caçador é um deles. Exatamente. E o que acontece com esse atendimento de urgência? Esse atendimento de urgência não é feito com o preço estimulado das cirurgias eletivas, e sim a tabela antiga de 30 anos atrás do Sistema Único de Saúde. Então vai lá um motoqueiro que eventualmente quebra a perna, bate a cabeça, fratura a costela, é um atendimento caríssimo que tem que acontecer e o hospital acaba arcando com boa parte dessa operação. Isto explica, em parte, doutor Vicente, o fato de que os hospitais fazem uma corrida mensal no governo, na secretaria, nas prefeituras, atrás de recursos, principalmente para fechar folha. Eu te diria assim, com alguns ainda, né? Alguns nunca viram tanto de dinheiro também, Antônio, sabe? Tem gente e tem hospitais e tem cidades em que não há uma aposta muito grande na melhoria dos serviços. Eles têm
as ambulâncias como carro-chefe, né, de encaminhar praticamente tudo. Agora, sobra para quem? Para as cidades polo, para os hospitais polo, como eu disse, com porta aberta, que acabam tendo que arcar por necessidade absoluta de tratamentos de urgência. Como eu estava querendo dizer, há uma diferença muito grande entre atender um politraumatizado, por exemplo, um caso agudo de um acidente, de uma cirurgia de vesícula, onde está tudo programado direitinho e tal, com uma tabela especial, que às vezes chega até 12 vezes a tabela do SUS. É lógico que o cirurgião, o hospital, preferem atender casos não complicados, casos bons de resolver, e tocando a fila de cirurgias estacionadas ali, de gente esperando um tempão. Então, nós evoluímos bastante. Não dá para dizer, tá ruim o sistema de saúde de Santa Catarina. Tanto isso é forte, que eu estou te dizendo, que a gente, olhando alguns anos atrás, na época da pandemia, nós demos aula para o Brasil. Nós conseguimos, através da rede hospitalar, da valorização, da qualidade das nossas equipes de saúde e da coordenação, nos livrarmos disso com não tantas mortes, morreram muitas pessoas, mas não tantas mortes como a maior parte dos estados. Teve cidades aqui que logo acabaram com essa situação, voltando à normalização, à normalidade, antes do que muitas cidades do Brasil. Então isso significa trabalhar sério, dividir o dinheiro, estimular os hospitais que têm mais complexidade, é importante e é inteligente. Deputado, prosseguindo com as suas bandeiras, o senhor tem feito um trabalho também, a gente segue pelas redes e pelo noticiário, e localmente, através de algumas ideias, o senhor tem feito um trabalho sobre o autismo. Como é que tem sido feito isso? Como é que o senhor analisa essa situação do autismo, falando aqui na nossa região, Caçador de Região? Bom, eu sou neurologista. Quando eu comecei a atuar em Jaraguá, e mesmo na PAI de Jaraguá, em 84, a gente não sabia fazer diagnóstico dessa doença. A gente desconfiava que tinha alguma coisa errada, mas nós não tínhamos sido preparados no curso nem na residência. Autismo era algo diferente, algo parece que não existia. Com o tempo, as informações foram chegando, a formação médica foi melhorando, e hoje nós estamos diante de uma situação gravíssima que afeta tanto a área da saúde, a educação e a área social. São pessoas que não se conectam, que não têm uma dificuldade de relacionamento social, a parte social, socialização. Elas costumam comer sempre a mesma coisa, não têm dificuldade de dormir. E algumas dessas pessoas, existem uma série de diferenças entre elas, por isso é chamado de transtorno do espectro autista. Tem, por exemplo, gênios que estão escondidos ali e que vão se mostrar com o passar do tempo e depois de estimulação, como pedagogia, como terapia ocupacional, como psicologia, e isso é o que mais nos agrada, a gente apostar na capacidade do cérebro humano, da pessoa, de mostrar suas potencialidades. Agora, tem outros altamente com dificuldades, né? Por isso foi dividido basicamente os casos do transtorno do espectro autista em nível 1 de suporte, e um nível 2 e um nível 3, que são as pessoas mais comprometidas, geralmente com deficiência intelectual e outras que a gente chama de comorbidades. Em relação a isso, nós fizemos e aprovamos uma lei, um projeto que se transformou em lei, que dependeu da vontade de 2 governadores, do Moisés e do Jorginho, que sancionou essa lei, que prevê o quê? Que prevê que para cada família que ganha até 2 salários mínimos, se tiver uma pessoa com autismo de nível 3, ou seja, altamente comprometido, a essa família será dada uma pensão vitalícia de 1 salário mínimo. Por quê? Porque a mãe dessa pessoa, ela não consegue trabalhar.
que é uma família que tem que cuidar muito da criança ou então pagar alguém para trabalhar. A tal da rede de suporte. A rede do suporte. Existem outros benefícios oriundos do governo federal, mas esse é o mais importante e tem que fazer o quê? Tem que ter a certeza do diagnóstico, um laudo completo, se dirigir a uma pai ou uma ama, e isso é levado, esse relatório é levado à Fundação Catarinense de Educação Especial, que é o órgão de controle disso, que chama, que vê, que verifica, e depois vai para a Secretaria da Fazenda e isso sai publicado no Diário Oficial e começa o pagamento dessa operação. Então, veio para ajudar muito as pessoas. O segundo é um problema que a gente esbarra de vez em quando nas pessoas aí, de 30, 40 anos, que não conseguiram manter seus casamentos, não conseguiram manter seus empregos, que são tratados com deboche, e que ao final da investigação ou da conversa com o médico, não raro são pessoas deprimidas por causa disso, elas são diagnosticadas com autismo tardio, ou seja, tardiamente diagnosticado. Isso é um problema sério, porque as pessoas ficaram o tempo inteiro da vida delas toda com um palavreado chulo, o cara não aprende, é um cara enjeitado, sem falar em outros tipos de apelido pejorativos a essa pessoa. E por isso, não raro, a depressão, a vontade de se matar, o suicídio, as coisas todas. Então, para isso, nós aprovamos um projeto também para que o governo do Estado forneça as ferramentas necessárias para a recuperação dessas pessoas. A integração, nós temos que transformar esse pessoal que deixou de ser produtivo em produtivo e tocar suas vidas. Esse é o objetivo. Por isso a gente fez essa cartilha, a cartilha de diagnóstico do autismo tardio, e também fizemos uma lei bem especial e simples, a lei de não buzinar demais quando você sabe que tem alguém com autismo num carro, num veículo, Então, é uma lei que foi aprovada também de nossa autoria, que diz o seguinte: evite buzinar, pessoa com autismo a bordo. Essa lei é uma lei muito simples, mas ela tem um efeito prático importante de respeito e de entendimento, de pesquisa por parte das pessoas, para respeitar quem está lá com esse problema. A gente sabe que barulho excessivo, não é todo mundo que tem esse problema com um autismo que fica irritado com barulho, mas é a grande maioria. Então, é mais uma forma da população ajudar, de solidariedade humana, de respeito. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito na comissão. O que a gente faz na comissão? A gente avalia os projetos que vêm, ou a gente sugere projetos para serem aprovados, e também a gente promove grandes encontros no Estado. Para quê? Nós levamos pessoas altamente qualificadas para, por exemplo, numa reunião que ocorreu em Porto União, 2 anos atrás, encheu o teatro deles, o cinema antigo deles, com quase 1000 pessoas, ávidas por conhecimento. Então a gente leva gente preparadíssima para falar sobre os vários temas que envolvem o transtorno do espectro autista e também educação especial, que é uma realidade que toda escola tem que enfrentar. Tem gente que não aprende a ler, tem gente que não aprende a escrever, tem gente que não se comporta direito, tem gente que não tem atenção, enfim, uma série de coisas, E o professor, nós temos que treinar esse professor para poder atuar com essas crianças, com esses adultos, com esses alunos. E não ser apenas um acompanhante de luxo, uma pessoa que entenda da situação para ajudar. Então é uma coisa complexa, é uma coisa complicada, que depende da escola, depende dos pais, depende dos professores, e enfim, do sistema de saúde local, o interesse. O fato é que esse grande número de autismo, nós estamos esperando uma resposta da ciência. A ciência tem que
nos desvendar um pouco mais a causa disso tudo. Porque o autismo é coisa de genética. Tá bom, é coisa genética, não tem problema. Né? Vamos ouvir. Mas por que isso? Quebrou o DNA em alguma parte. Em algum momento da geração desse indivíduo, o DNA quebrou. Por que quebrou? Daí vem a ciência de ter nos ajudado. Será que é a temperatura da Terra que está calor demais? Será que é as carnes e os alimentos empacotados, ou seja, processados que a gente tem comido? Será que é o agrotóxico? Ou é uma mistura disso tudo? Ou o pai tomava álcool demais e fumava demais? Ou a mãe usava cocaína ou algum tipo de droga? Será que isso tudo realmente interfere? Provavelmente sim, né? Mas a ciência, ela está devendo respostas, né? E pelo enorme número, aqui são quantos? São 600 que você falou, né? Eu não tenho esse número bem propriamente. Aqui quem trata do assunto, doutor, é o Fábio Garcia, através da AMA. Aliás, um abraço ao Fábio Garcia, a sua diretoria que tem feito trabalho importante, agora estão criando ali o Parque Azul. Me parece, inclusive, que sua assessoria esteve aqui para fazer alguma coisa, um projeto meio que em conjunto. Mas eu acho que é por ali, em torno de 600. Eu sei que esses dias houve um evento e lotou também. O pessoal está maluco por informação, né? É um desafio para nós. É um desafio para os professores, diretores, prefeitos, médicos, equipes multidisciplinares que todas querem dar o melhor de si e tentar entender o que está acontecendo. Em Jaraguá, 70% da clientela da APAE, que tem 1.000 alunos, a APAE 1, já tem a APAE 2, é autista. Então você vê um número absurdo que está acontecendo. Nós estamos aqui a 30 metros da APAE Caçador e a gente acompanha todos os dias aqui pais, mães responsáveis chegando com crianças. Eu tenho quase dentro da família pessoas com grau de autismo. Eu exerço um trabalho fora de Caçador e tenho participado, visto palestras de especialistas, advogados sobre o direito, psicólogos e pedagogas sobre a forma de lidar com o autista. Enfim, o que é se ver na sociedade na região de Caçador? A preocupação é grande. Está sendo feito um trabalho para treinar, para tentar aumentar as redes de apoio interna dentro da família e fora disso, mas é uma questão realmente preocupante. A gente percebe que a sociedade tem se levantado para discutir essas questões. Deputado Vicente, nós temos tantos assuntos que se nós ficaríamos aqui acho que o dia inteiro conversando. Mas eu sei que o senhor também tem uma agenda. Acredito que a agenda, além de Caçador, daqui a pouquinho tem uma agenda regional. Não é nenhum pecado que o senhor está fazendo, que está tentando chegar para conseguir os votos para continuar na Assembleia Legislativa fazendo o trabalho que o senhor se dispôs a fazer. De modo que, no decorrer do tempo, estou deixando o microfone para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação de mais uma vez estar aqui em Caçador, na imprensa, divulgando o nosso trabalho e tocando em assuntos tão importantes do dia a dia, né? Que são a saúde e educação especial, por exemplo. Mas em passado recente nós ajudamos bastante a cidade. Ajudamos o Hospital Maicê quando éramos secretário de Estado da Saúde, né? Com repasses mensais durante 1 ano e meio, recursos de custeio. Aqui foi uma das sedes de campanha de cirurgia de catarata da região. Foram realizadas 1.500 cirurgias de catarata e quem decidiu isso foi o chefe da Secretaria de Estado, no caso a minha pessoa, e é lógico com apoio de algumas pessoas para a gente indicar onde que tem mais represamento de cirurgias, aonde tem um hospital que poderia abrigar esse tipo de movimento.
Então, nós trouxemos para cá também equipamentos, ajudamos na habilitação de alta complexidade de algumas especialidades, ou seja, deixamos um legado aqui naquela época que foi, vamos dizer assim, um ponto de partida para muita coisa acontecer na medicina. Demos o aval inicial para início do curso de medicina aqui. Eu me lembro que um assessor do Saulo, se eu não me engano era o Saulo, é o prefeito, ele foi pedir para mim um relatório e tal, né? E eu demorei 10 segundos para ler e canetar, com grande responsabilidade, mas eu tinha certeza que eu estava lidando com gente séria, né, que iam ser formados bons, e é uma boa faculdade aqui. A gente não se arrepende de absolutamente nada. Para esse ano, a pedido do meu amigo Bertotto, nós estamos indicando para a Casa da Cultura uma emenda de R$120 mil, que ele vai usar conforme necessário. Inclusive, nós vamos conversar com o prefeito dentro de pouco tempo, para a gente deixar aqui também um braço estendido, né? Nada melhor do que construir pontes, construir novamente uma presença mais intensa nessa cidade, que tem quase 80 mil pessoas, e é responsável por boa parte dessa indústria madeireira, né, que tanto vem sofrendo com esse radicalismo político. Se tem gente que sofreu, é o pessoal das madeireiras, é o pessoal dos móveis, esses que foram altamente penalizados por aquelas tarifas malucas que foram impostas ao Brasil por razão política, né? Então, é esse problema que a gente volta ao início dessa gravação, que a política tornou-se chata, a política tornou-se A ou B, vermelho ou branco. Então, isso tem que acabar. Nós temos que conversar mais, nós temos que dialogar mais e chegar a melhores conclusões. Como está, não está certo. É aquela questão, né, deputado? Hoje tem gente que fala assim, que você bota uma camisa da seleção brasileira, tem jogo daqui a pouco, você sai na rua, você é do lado tal que está usando a camisa. Você bota uma camisa vermelha, um boné vermelho, você é do lado tal por causa do boné. Olha, isso não tem fundamento. Ridículo. Né? Não, eu botei meia vermelha, não, tu é do outro lado. Tu tá louco? Não pode uma coisa assim, né? Chegou a essa situação, mas eu tenho certeza que nada melhor do que uma eleição para tentar modificar isso aí e a gente voltar aos bons e gloriosos tempos da boa política. Deputado, suas considerações finais, sua mensagem. Olha, queria desejar ao povo de Caçador e a todos os ouvintes e espectadores um bom proveito, e que isso sirva de alguma reflexão, ensinamento, e eu me coloco à disposição de todos no meu gabinete na Assembleia Legislativa 118, gabinete 118, para tirar dúvidas, ajudar naquilo que for necessário, mas acima de tudo a gente tem que se colocar à disposição, né? Em caso de uma necessidade, por favor, entre em contato. Na Alesc não tem dificuldade nenhuma em fazer contato comigo por vários meios. E obrigado, Tony, pela possibilidade de a gente gravar com você e divulgar um pouco do nosso trabalho e das nossas preocupações. Obrigado, deputado, pela presença. Você teve aí um bate-papo com o deputado Vicente Carol Preso sobre aquilo que realmente importa na vida, que são as questões de saúde, principalmente. Você sem saúde, meu amigo, minha amiga, você não é nada. Você não é nada. Você não consegue trabalhar, você não consegue ter lazer, entretenimento, você não tem mais nada. Então, preservar a saúde é importante. O deputado tem feito um trabalho nesse sentido também muito importante. Agradecendo ao deputado, agradeço a assessoria do deputado que tem nos atendido prontamente, tanto no gabinete quanto aqui na região, como a Leia de Porto União, e dizer que aqui há uma porta aberta. Deputado, o senhor pode voltar quantas vezes o senhor quiser, antes da campanha e depois da campanha, que não tem tempo para o senhor voltar. Quando o senhor precisar, estamos aqui à disposição. Para você que nos dá o prazer da audiência, muito obrigado. Para mais informações
Sempre, Portal de Notícias Agora SC, a marca da credibilidade. Abraço para você e muito obrigado.